Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade do nosso estudo do livro do Apocalipse, nessa parte de número 46 do nosso estudo, aonde hoje nós vamos terminar a parte aqui do juízo final, né? Nós estamos lá em Apocalipse capítulo 20, né, do versículo 11 em diante. Nós já examinamos, hoje nós vamos ver a última parte do estudo do juízo final, que fala a respeito do livro da vida, né? Quero ler com você o Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, diz assim, ó. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós já examinamos nessa parte aqui, em alguns estudos atrás, onde a Bíblia diz que no dia do juízo serão abertos livros e ainda o livro da vida será aberto, né? Agora lá no versículo 13, ó. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós já examinamos aqui a respeito do juízo, a respeito do julgamento, analisamos também um pouco aqui a respeito da morte. E a Bíblia diz que todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Existe um livro nos céus diante de Deus chamado livro da vida. Lá está o nome de todos os salvos. Todos aqueles que já foram salvos, que já morreram, que já estão com Deus, e todos aqueles que estão aqui na terra, que aceitaram a Cristo, morreram para o mundo, né, e nasceram do Espírito, esses têm os seus nomes escritos no livro da vida. O livro da vida tem referências nele em toda a Bíblia Sagrada, né? Em toda a Bíblia nós encontramos ali referências. Eu quero ler apenas algumas com vocês, né, de tantas que existem na Bíblia. Lá em Daniel, no capítulo 12, ó, Daniel, capítulo de número 12, no versículos 1 e 2 ali, nós vamos encontrar também uma referência a respeito do juízo de Deus e a respeito do livro da vida, né? Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha isso, gente. E nós já estudamos também essa parte aqui, né? Numas partes atrás, quando nós falamos sobre a grande tribulação. A Bíblia fala sobre o tempo de angústia, sobre a grande tribulação, que é essa profecia. E a Bíblia diz que nele vai ser salvo todo aquele que for achado inscrito no livro, né? Que é o livro da vida. Ainda a esse respeito, lá em Malaquias, né? Nós encontramos também referências em Malaquias. Lá em Malaquias, no capítulo 3, né? No versículo 16, ó. Isso, ó. Capítulo 3, verso 16, diz assim, ó. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha isso. Existe um memorial escrito diante de Deus, um livro diante de Deus, escrito o nome daqueles que temem ao Senhor e daqueles que lembram do seu nome. O nome do Senhor que é santo, né? Lembrar do nome do Senhor que é santo é santificar o nome de Deus através da nossa vida, né? É ter uma fé sacrificial, uma fé que nos santifica, uma fé de obediência, né? Entre tantas passagens que existem, eu quero ler mais algumas com vocês aqui, a respeito do livro da vida. Nós encontramos também referência
lá em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 3, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, lá no versículo 5, né? Lá no versículo, Apocalipse capítulo 3, lá no verso 5 diz assim, ó, preste atenção, ó. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, Jesus falando, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha isso. No dia do juízo, como eu li com você lá em Apocalipse 20, vai ser aberto os livros, como nós já estudamos isso, e os mortos serão julgados, e também o livro da vida será aberto. O livro da vida vai ser colocado diante de todos os mortos, de todos os perdidos, no dia do juízo, mostrando também para eles, um dos motivos deles serem lançados no lago de fogo para sempre, é que eles não lutaram e não viveram para colocar o nome deles no livro da vida, né? Ainda uma referência a esse respeito, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, lá no versículo 8. A Bíblia fala sobre o anticristo, né? Nós já estudamos isso, mas vamos ler só o versículo 8, ó. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui no contexto fala sobre o anticristo, vão adorar o anticristo todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o livro dos salvos, né? O livro daqueles que estarão com o Senhor para sempre. Ainda a esse respeito, Apocalipse capítulo 21, lá no versículo 27. Apocalipse 21, lá no verso 27, diz assim, ó. Tá falando sobre a Nova Jerusalém, né? Que logo, acho que a partir do próximo estudo, a gente já vai entrar fundo já a respeito dos tempos eternos, tá? Apocalipse 21, 27 diz assim, ó. Nela, né, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha isso. Só vai entrar nos novos céus, na nova terra, na Nova Jerusalém, que nós vamos estudar isso logo no próximo estudo, somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Gente, existem várias referências na Bíblia no Antigo Testamento, tem muitas referências no Antigo Testamento, tem várias outras referências aqui também no Novo Testamento, né? Que fala a respeito do livro da vida. Tem uma ainda que eu quero ler com vocês, que está aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 12, lá no verso 23. Hebreus 12, versículo 23. Tá. Diz assim, ó. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Olha isso. Daqui a pouquinho, acho que ainda hoje, talvez eu vou voltar nessa parte com você aqui no outro contexto. Mas a Bíblia fala que, assim, se você ler o contexto, a Bíblia fala que nós temos chegado à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Arrolados é ter os seus nomes escritos nos céus, né? Aqui é uma referência a respeito do livro da vida. A igreja santa do Senhor não tem a ver com placa, né? Mas tem a ver com o nome de cada um individualmente, termos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu vou falar melhor com você a respeito já. O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele está louvando a Deus ali por causa de alguns irmãos que ajudavam ele, né? Filipenses capítulo 4, lá no versículo 3, olha o que Paulo diz, ó. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha isso. O apóstolo Paulo está louvando a Deus por causa de pessoas que cooperavam com ele no ministério, e cita aqui o nome de alguns irmãos, entre outros, e ele termina dizendo, cujos nomes se encontram no livro da vida, pessoas salvas.
Pessoas que cooperavam no ministério que já estavam salvas, né? Que já tinham o seu nome no livro da vida. Entre outras tantas, eu vou ler uma última referência com você a esse respeito. Lucas capítulo 10. Vai lá, Evangelho de Lucas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele pegou 70 discípulos e ele enviou 70 discípulos para saírem, né, para fazerem a obra de Deus. E eles voltaram para Jesus felizes, né, por causa dos resultados que eles tinham ali, né, quando o Senhor mandou ele, né, para fazerem a obra. Depois você pode ler Lucas capítulo 10, né, acima do versículo fala da missão dos 70, né. Aí lá no verso 17, Lucas 10, 17, diz assim, ó: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha isso. Os discípulos voltaram felizes da vida. Senhor, os demônios se nos submetem. Também eles viram curas, milagres, eles operaram grandes maravilhas pelo nome de Jesus, voltaram felizes. E o Senhor Jesus falou para eles, não se alegrem por isso, mas se alegrem, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha isso, gente. Isso porque o vosso nome está arrolado nos céus, escrito nos céus, no livro da vida do Cordeiro, o livro dos salvos. A nossa luta, a nossa entrega a Cristo aqui tem que ser para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E isso dá a partir que há um arrependimento verdadeiro de todos os nossos pecados. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ter Jesus como seu único Senhor, Jesus é a palavra, quer dizer que a palavra tem que ser o Senhor da pessoa. A palavra tem que governar o meu coração, o coração da pessoa, o pensamento, o sentimento e a vontade, né? Ter Jesus como Senhor, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, né? Ter Jesus, a palavra, como o Senhor que governa a vida daquela pessoa, aonde aquela pessoa ela entrega a vida para Jesus Cristo, ela entrega, ela não vive mais para si mesmo, ela não vive mais para suas vontades, para suas paixões pecaminosas, mas dali em diante ela vai entregar a vida, ela vai procurar conhecer a Cristo todos os dias, e o Espírito de Deus vai se revelar para aquela pessoa. E a partir daquele momento que a pessoa ela se arrepende, ela é batizada nas águas, ela passa pelo batismo das águas, né, para remissão de pecados, e ela sai dali uma nova criatura, né, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir dali ela passa a ser discípulo de Jesus Cristo. Ela passa a congregar em alguma igreja, ela passa a ser fiel a Deus e à palavra do Senhor. E ali, pela fé, o nome daquela pessoa é escrito no livro da vida. E isso é algo maravilhoso, porque a partir daquele momento nasce no coração daquela pessoa a alegria da salvação, que a Bíblia fala muito a esse respeito. Então existe o livro da vida, gente. Por isso que lá, volta lá, Apocalipse capítulo 20, volta lá no juízo. Por isso que a Bíblia fala, né, versículo 12, Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda o livro da vida foi aberto. O livro da vida vai ser aberto no dia do juízo para mostrar para todas aquelas bilhões e bilhões de almas que estão lá, que vão estar lá ainda, que elas vão ser lançadas no lago de fogo, porque o nome delas não está escrito no livro da vida, né? Ó, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nenhum dos mortos que estarão no juízo aqui terão o nome do livro da vida. Nenhum deles vai ter, nenhum. O livro vai ser exposto diante deles, para também mostrar para eles o porquê que eles deveriam ter vivido.
o porquê que eles deveriam ter lutado para colocarem o nome deles lá no livro da vida, o livro dos salvos, né? Ali vai ser colocado o livro da vida naquele dia, e aquilo vai ser um pesar terrível para todos os condenados. Ali eles vão compreender plenamente que por tudo que eles viveram foi tudo em vão, tudo em vão. Pessoas que lutaram para ter tantas coisas nessa terra, mas não lutaram para colocar o nome delas no livro da vida, para seguir Jesus Cristo verdadeiramente, né? Ali vai ser exposto diante de todos os motivos da condenação eterna deles, e o livro da vida vai estar lá. Os salvos, eles têm um nome escrito no livro da vida, que é o memorial que está diante de Deus. É onde o Senhor se lembra daquela pessoa hoje e sempre e eternamente, igreja. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Todo aquele que aceita Jesus Cristo de todo o coração e morre para o mundo, e morre para a sua velha natureza, aquela pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida. Ela passa a ser salva, né? Quando ela passa a ser um filho de Deus, não um filho da criação, porque todo mundo é criação de Deus, mas a pessoa ela passa a ser um filho da redenção, né? Ela passa a ser redimida. Agora ela não é apenas uma criatura de Deus, agora ela é um filho da redenção. Ela entendeu o sacrifício da cruz, agora ela foi redimida, ela foi tirada da morte, né? A alma foi tirada da prostração e o nome dela está escrito lá. Essa é a maior fé que nós devemos ter, que o nosso nome está no livro da vida, e o próprio Espírito Santo testifica conosco, né? Que nós somos dele, como você encontra na Escritura. E aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, onde que o nome dessas pessoas estão escrito, né? Lá em Jeremias, no capítulo 17, ó, Jeremias capítulo 17, lembrando, como eu falei, tá? Existem muitas referências sobre o livro da vida também no Antigo Testamento, tá? Todo o povo do Antigo Testamento, eles sabiam do livro da vida, tá? Eles sabiam dele. E há muitas referências em Êxodo, em várias passagens que eu não li com vocês, eu li apenas algumas, tá? Ó, Jeremias 17, lá no versículo 13, diz assim, ó: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim, o Senhor Deus dizendo, será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha isso. O nome de todo aquele que se aparta de Deus, que não é salvo, tem o seu nome escrito no chão, para ser pisado e para ser destruído eternamente, né? O nome de uma pessoa está diretamente ligado à alma, ligado àquela pessoa, né? O nosso nome tem que estar nos céus, o nome no livro da vida, daqueles que foram separados, que foram santificados, né, para herdarem o reino eterno, né? Do contrário disso, o nome de todas as pessoas será escrito no chão para ser pisado pelos homens e também para ser pisados pelo Senhor. Como nós já vimos isso, né? Que a ira, né, o grande lagar da ira de Deus. Então, igreja, fechando essa sessão aqui, o final de tudo vai ser assim, né? Aliás, daqui a pouco vai vir o capítulo 21, 22, que vai ter os tempos eternos, que a gente vai falar a esse respeito. Mas o final da vida nessa terra vai ser dessa forma. O Senhor Jesus vai ser dado a ordem, os anjos, né? Vai ser tocada a trombeta de Deus, vai haver o arrebatamento da igreja, e ali aqueles que ficarem vão passar pela grande tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz do anticristo e 3 anos e meio finais de juízo de Deus. Ali o Senhor vai tratar com Israel, muitos serão salvos, como nós já abordamos tudo isso aqui, né? Depois do período dos 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará na batalha do Armagedon, destruirá, e o Senhor Jesus vai estabelecer o reino dele aqui nessa terra durante 1000 anos, como nós já estudamos isso. E depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Ele vai seduzir todos aqueles que não são israelitas de carne e osso, gentios de carne e osso. Eles se levantarão contra o Cordeiro e o Cordeiro vai matar a todos. E logo após isso, haverá o juízo de Deus aqui, que vai ser o juízo eterno. Então toda a vida nessa terra, todo o mover nessa terra vai se acabar dessa forma. Aonde todos os pecadores, sejam pessoas ou sejam demônios,
todos serão lançados no lago de fogo para sempre. O diabo também, o anticristo, o falso profeta, todos serão lançados no lago de fogo. E ali todos os salvos estarão com o Senhor para sempre, que é o que a Bíblia vai nos contar a partir do capítulo 21. E aonde há também várias referências em várias passagens na Bíblia que nós vamos ver daqui para frente. Então, a partir de hoje, eu vou entrar com vocês aqui hoje já no Novo Céu e na Nova Terra. Aqui é conhecido também como os tempos eternos, né? E as pessoas sempre falam, né? A gente nunca sabe como vai ser, ninguém sabe como vai ser quando morre, a gente nunca sabe, essa terra vai durar para sempre. Não, igreja, isso é um engano gigantesco. A gente sabe sim, está escrito sim. A palavra de Deus nos revela a respeito de tudo que a gente precisa saber, a respeito de todas as coisas, né? Para que a nossa esperança não seja fraca, para que a nossa esperança seja forte, né? Lembrando que a esperança é a crença verdadeira em tudo aquilo que nós esperamos. Ó, hoje já nós vamos começar a falar a respeito dos tempos eternos. E a gente já vai emendar aqui no capítulo 21. Ó. Aí no capítulo 21 do livro do Apocalipse, se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo que diz assim, ó, o novo céu e a nova terra. Vamos ler o versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Igreja, olha aqui. Vi novos céus e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e já não existe. Igreja, essa terra que nós vivemos, esse céu, eles vão passar. O Senhor vai fazer novas todas as coisas. Ele vai fazer tudo novo. Existem alguns que acreditam que Deus vai fazer um universo totalmente novo. Eu não tenho total certeza disso, né? Tem uns que acreditam, Deus vai fazer quando fala em céu aqui, fala sobre todo o universo. Tem uns que acreditam assim, que Deus vai fazer um universo novo, ou que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, que é a nossa atmosfera aqui. Mas pode ser sim que Deus faça um universo totalmente novo, você vai compreender isso. Porque todos os salvos receberão um corpo glorificado, que eu vou abordar isso com você depois, um corpo de glória. E esse corpo de glória não vai ser mais limitado nem a tempo e nem mais a espaço. Não vai haver mais limitação. Hoje o ser humano com muita dificuldade consegue construir foguete, alguma coisa, para ir para o espaço, fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos limitados pelo tempo e por esse corpo que nós temos aqui. Mas o corpo de glória não vai haver mais limitações. O apóstolo João diz, eu vi um novo céu, uma nova terra. Essa terra aqui que nós vivemos, ela vai desaparecer. Ela vai ser lançada no lago de fogo para sempre. Tudo vai se acabar, não. Vai acontecer uma eternidade para sempre de lago de fogo para todos os perdidos do diabo, tudo. E vai ser feito um novo céu e uma nova terra. Novo céu, uma nova terra onde Deus habita, né? Aonde o Senhor vai nos levar para o terceiro céu onde Ele habita. Aonde o Senhor vai nos preparar morada, como Jesus Cristo falou lá em João, né? Que eu vou preparar-vos morada para que onde estiver esteja vocês também. Quando João ele fala aqui, versículo 1, ó, vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Igreja, se você jogar no YouTube sobre o universo, o tamanho do universo, você digitar lá galáxias, gente, você vai ficar assim, espantado. Eu vou falar sobre isso com você mais para frente. Você vai ficar espantado do tamanho do universo. Você precisa compreender o que é a galáxia. Você precisa compreender sua grandeza. Eu vou tentar explicar isso para você um pouquinho mais para frente. Sobre tamanho de galáxia, tamanho do universo. Eu vou tentar explicar isso para você ter uma pequena compreensão da grandeza desse universo que Deus fez. Agora, criar um novo céu, uma nova terra, eu não sei se Deus vai fazer um universo novo. Eu só sei que, igreja, a imensidão do que Deus tem preparado para nós é gigantesca, né? Como o seu Júlio está falando aqui, antes de se converter, é isso, seu Júlio está perguntando, né? Antes do apóstolo Paulo se converter, ele se chamava Saulo. Sim, ele se chamava Saulo, né? Se você tiver qualquer pergunta, gente, eu vou sempre responder no final, tá, do nosso estudo, tá? Igreja, temos ainda aqui alguns minutos, ó, entenda isso. Vi um novo céu, uma nova terra. Um novo céu, uma nova terra vai ser feito. Eu vou abordar sobre isso com você. Agora, eu preciso, antes de eu dar seguimento aqui com você sobre o novo céu e a nova terra, a gente precisa entender que esses céus que hoje existem e essa terra que hoje existe, eles vão desaparecer. Eles serão jogados na negridão, na escuridão eterna do lago de fogo e enxofre para sempre.
Agora a gente precisa compreender uma coisa, gente. Existe uma lei de Deus, uma lei que a gente precisa compreender. Uma lei das mais importantes que existem e que ela vai vigorar para toda a eternidade, que a gente tem que observar essa lei de Deus mesmo hoje. É uma lei que a Bíblia fala a respeito dela. Ela está lá no livro de Ageu, né? Se você pode, você tem facilidade, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Ageu, tá? Ageu tá logo depois de Sofonias. Ageu capítulo 2, ó. Lá no versículo 5. Ó, desculpa. Ageu capítulo 2, verso 6. Preste atenção, o verso 6 assim. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Igreja, olha isso. O Senhor Deus, ele fez uma promessa, que ele vai fazer abalar, e isso vai acontecer na grande tribulação, tá? O Senhor vai fazer abalar o céu, ele vai abalar a terra, ele vai abalar o mar e a terra seca. Tudo essa promessa de Deus vai se cumprir na grande tribulação. Quando o Senhor Deus abrir os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que nós já vimos os horrores que vai acontecer sobre toda essa terra. Sobre o mar, sobre as árvores, sobre os animais, sobre tudo, tudo vai ser abalado. O Senhor fez essa promessa. Versículo 7. Farei abalar todas as nações da terra serão abaladas. E as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, isso aqui é uma promessa gigantesca. O Senhor vai fazer abalar todas as nações e vai fazer abalar, e como está escrito aqui, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. O Senhor vai fazer abalar todas as nações e tudo aquilo que o homem depende, tudo aquilo que o homem acredita. O Senhor vai abalar, você vai entender isso ainda. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Encherei de glória essa casa, isso aqui é uma promessa a respeito do milênio. Quando o Senhor Jesus descer, no final da grande tribulação, que o Senhor Deus vai abalar com tudo. Ele vai abalar, ele vai destruir com tudo, para que o Filho de Deus venha e estabeleça o reino milenar dele aqui. 1000 anos que o Senhor Deus vai encher essa terra de glória, como nós já vimos aqui. Você tem que compreender isso aqui é uma promessa. O Senhor vai fazer abalar todas as coisas. Agora existe uma lei de Deus baseada nessa palavra aqui, que eu quero ler com você, que está lá em Hebreus, no capítulo 12. Vai lá comigo, Hebreus capítulo 12. Aqui, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, você vai ver aqui que eu vou ler com você, que ele vai lembrar dessa promessa de Ageu, tá? Que Deus falou na boca de Ageu. Você vai ler nesse texto que eu vou ler com você aqui, Hebreus capítulo 12. Eu vou ler com você lá no versículo 25. Não, vamos ler a partir do versículo 18, a gente tem um tempo para isso. Hebreus capítulo 12, verso 18. Diz assim, ó. Tem um subtítulo, um contraste entre Sinai e Sião. Contraste entre Sinai. O Monte Sinai representa a escravidão. Sião representa o poder eterno, o reino eterno de Deus. Tá? O Monte da escravidão e o Monte Sião representa o reino eterno do Senhor, a promessa de Deus para com seu povo. Versículo 18 diz assim, ó. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Gente, quando Moisés subiu aquele monte, o Senhor apareceu para ele ali, para Moisés,
E ali Moisés, ele ficou aterrorizado, vendo, né, o que ele viu ali da parte de Deus, né? E também o Senhor veio em ira por causa também da idolatria, por causa também do pecado do povo na época de Moisés, né? Versículo 22. Aí fala para nós hoje: mas tende chegado ao monte Sião. O monte Sinai representa a ira de Deus, representa a escravidão. Quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, quando Moisés voltou, o povo estava totalmente desandado e pervertido, né? Você deve conhecer essa história, está na Bíblia, né? Mas fala, ó, mas tende chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo. Hoje nós não chegamos mais ao monte Sinai, ao monte da escravidão, da ira de Deus, mas o que é chego para nós, o que é apresentado para nós aqui é o monte Sião, a cidade do Deus vivo, né, que nós vamos ver isso profundamente em Apocalipse 21 e 22. A possibilidade, a certeza, aliás, né, de quem quiser e quem crer entrar no reino de Deus. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, né, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Olha o que nós temos chegado, ou seja, a reunião com Deus, ao Senhor no meio do seu povo. O Senhor que tem apresentado para nós, como diz aqui, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, toda a reunião dos filhos de Deus, sejam anjos, sejam almas, tudo, sejam pessoas. Tudo é chegado até nós. Versículo 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que são todos os salvos do Antigo Testamento. Ou seja, toda a glória de Deus, todo o mistério do Antigo Testamento, a justiça em Cristo, tudo é chego para nós, né? Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que falava o próprio Abel. Aí, verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Igreja, a Bíblia fala, tende cuidado, porque aqueles que foram advertidos na época de Noé, e tantos tempos sobre a terra, sobre a destruição, eles não deram ouvidos, eles foram destruídos, eles foram lançados no inferno, todos eles. E a Bíblia fala também, nós também não escaparemos do juízo, se nós desprezarmos a palavra de Deus, se a gente não acreditar no plano de Deus, né? Aí, versículo 26. Agora, olha isso, verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Igreja, aqui o Espírito Santo fazendo uma referência àquela promessa de Ageu, aonde o Senhor Deus disse que ele vai fazer abalar não somente o céu, mas também a terra. Mas aí você fala, o que isso tem a ver, Deus fazer abalar alguma coisa? O que isso tem a ver? Porque existe uma lei de Deus, existe um princípio. Olha o versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Igreja, olha isso. Existe uma lei no reino de Deus que tudo aquilo que é abalado tem que ser removido, para que aquilo que não é abalado permaneça. Isso é uma lei. Você encontra essa lei em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. Existem várias referências. Você encontra uma oração do rei Davi, acho que mais de uma. Você encontra Davi falando em Salmos assim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Você encontra isso na Bíblia. Você pode jogar no Google, assim, versículos na Bíblia que fala sobre inabalável, inabalar, ou fala sobre abalar, abalado. Você vai encontrar vários versículos na Bíblia. Isso é uma lei. A lei de Deus é que tudo aquilo que se abala tem que ser removido. O Senhor falou na boca de Ageu, que eu li com você, que ele vai fazer abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Ele vai fazer abalar as nações, ele vai abalar tudo. Por quê? Porque tudo que se abala é destruído. Tudo.
tudo que é abalado é destruído, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso que o rei Davi orou e falou: Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Não vou abrir lá, só vou citar o Salmo 125, que fala sobre fé inabalável. Leia o Salmo 125. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, firme, que não se abala, mas permanece para sempre. Você tem que entender isso. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, firme, que não se abala, mas permanece para sempre, gente. Só vai permanecer para sempre quem não se abala, quem é inabalável. E isso só acontece quando a pessoa nasce do Espírito Santo. E quando o reino de Deus está dentro dela. Vamos ler de novo aqui o versículo 27, ó. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Você tem que entender isso. Por que que Deus vai cumprir essa promessa lá na grande tribulação? Porque Deus vai abalar tudo. Deus vai abalar os céus, a terra, vai destruir o mar, a água potável, a água doce, a água salgada, toda a erva verde, os animais, ele vai destruir tudo. O céu vai se recolher. Eu já estudei isso com vocês. Lá nos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 3 anos e meio finais da grande tribulação. É Deus abalando tudo nessa terra. Por quê? Porque não pode estabelecer um reino em cima da base do outro. Isso não pode. Quando um prefeito assume, ele tira toda a base do outro para colocar uma base nova dele. Quando um presidente assume, ele tira toda a base antiga para colocar uma base nova. Assim, esse é um princípio que sempre houve. E quando o Senhor Jesus vier, ele vai remover tudo aquilo que o homem se apega. Por isso que na grande tribulação, que nós já estudamos aqui, vai acontecer coisas horríveis. Até o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade. Deus vai destruir tudo aquilo que o homem se apega. Tudo, tudo, tudo. Aí você compreende todo o sofrimento que vai ter na grande tribulação. Por que vai ter os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças? E cada juízo vai ser um pior do que o outro, um pior do que o outro. Até chegar ao ponto que não vai haver mais vida no mar, que toda a água do mar vai se tornar em sangue de morto, que nós já lemos isso, que toda a erva verde vai ser destruída, que o céu vai se recolher, o sol ele vai escurecer como um saco de crina, a lua não vai dar mais a sua claridade. Nós já estudamos tudo isso daqui. Deus, ele prometeu, ele vai abalar tudo, porque isso aqui é um princípio de Deus, a remoção das coisas abaladas. Por isso que Deus vai abalar toda essa terra aqui na grande tribulação, para que aquilo que não é abalado permaneça, né? Olha o versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Igreja, olha isso, gente. Nós recebemos um reino inabalável. Jesus Cristo falou, e tem várias passagens que falam que o reino de Deus está dentro de nós. Olha a importância da pessoa compreender a palavra, da pessoa buscar o batismo com o Espírito Santo, da pessoa crer de todo o coração que o reino de Deus está dentro dela. E a partir da fé na palavra, nessas promessas aqui, é que o reino de Deus é colocado dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que nós recebemos de Jesus um reino inabalável, e esse reino tem que estar dentro de nós. Existem várias promessas a esse respeito. Você que conhece um pouco da Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Se você não conhece, joga no Google, reino de Deus, reino dentro de nós. Aí você vai ver várias passagens na Bíblia. Nós recebemos um reino inabalável, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, guardemos esse reino dentro de nós, quer dizer, nós não podemos nos abalar. Se abalar, igreja, é perdermos a salvação, é nos afastarmos de Cristo, é voltarmos para a imundície do pecado, é termos medo da morte. Gente, isso aqui é muito profundo. É termos medo da morte. Medo de morrer, se abalar é voltar para a imundície do pecado. Nós recebemos um reino inabalável. Eu tenho que reter essa graça. Ser forte em Cristo, independente de qualquer coisa que aconteça, né? Retenhamos essa graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Igreja, olha isso. Nós recebemos um reino inabalável. O reino, você entende agora porque que Jesus fala lá na palavra? É buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
O reino de Deus tem que estar dentro de nós, igreja. Recebemos esse reino que transforma a gente através da pessoa do Espírito Santo. Passarmos pelas águas, nos arrependemos de verdade, buscarmos de todo o nosso coração, recebermos o reino de Deus dentro de nós. Nunca mais vivermos atemorizados, como diz numa outra palavra, que nós não recebemos um espírito de covardia. Também diz numa outra palavra que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados novamente. Mas nós recebemos o Espírito de Deus, que é um espírito inabalável. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma oração na boca do rei Davi. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma profecia. Eu não ia ler essa palavra, eu meditei nessa palavra, mas eu não ia ler com você não, mas eu vou ler com você. Tomara que eu encontre aqui fácil. Ela tá lá, acho que é Salmo 16. Acho que é o Salmo 16. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, orando na boca de Davi. Uma profecia a respeito de Cristo, que o Senhor Jesus recebeu, viveu, quando ele passou pelo calvário dele, onde Jesus não foi abalado, Jesus não foi destruído, né? Salmo 16, ó. Ó o título do Salmo, o Santo de Deus, está falando sobre Jesus Cristo aqui, né? Eu não vou ler tudo aqui com você, mas eu vou ler a partir do versículo 7. Salmo 16, versículo 7, diz assim, ó. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Aqui é o rei Davi declarando, mas é uma palavra a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Olha isso, profetizando sobre Cristo, o próprio Espírito Santo falando isso ao coração de Davi. Tendo o Senhor à minha direita, não serei abalado. Versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Gente, isso aqui é muito profundo. Só essa questão aqui de abalar e de inabalável, só isso aqui, gente, já dá uns 2 estudos fáceis aqui. Só isso daqui. Ele fala, o meu coração se alegra, se abalar é receber a morte espiritual, é ficar destruído pela morte, pelo pecado. Ele fala, versículo 9, ó, alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. O meu espírito, a minha mente está viva em Deus, exulta, quer dizer, minha mente não está morta, bloqueada, né? Meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Igreja, olha, isso aqui está falando sobre Cristo. Aqui é uma profecia a respeito de Jesus. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Igreja, olha isso. Aqui é uma profecia sobre Jesus. Não deixará minha alma na morte. Jesus morreu, ele foi para o inferno, mas a alma dele não ficou na morte. E o justo que é Jesus, ele não viu a corrupção, ele não foi destruído eternamente, mas ele ressuscitou pela glória do Deus Pai Todo-Poderoso, pela justiça dele. Mas isso aqui é uma oração sobre Cristo, ele não me deixará ser abalado. O próprio, acho que o apóstolo Pedro, se eu não me engano, ó, Atos capítulo 2, vai lá. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Às vezes tem muita gente que pensa errado, pensa que o Novo Testamento não conta mais. Igreja, é um erro gigantesco. Como Jesus falou e fala no Antigo Testamento, tá? E como as profecias do Antigo Testamento estão vivas também no Novo Testamento. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, eu não vou ler com você, mas fala sobre o discurso de Pedro. Você pode ler, você deve ler, tá? O discurso de Pedro está falando ao povo, mas eu quero ler com você lá no versículo 22, ó. Atos 2, verso 22. Pedro diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós,
como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele ser retido por ela. A morte não segurou Jesus Cristo. O Senhor Jesus rompeu todos os grilhões da morte lá no inferno. Ele não viu a corrupção, né? A corrupção é a morte eterna, tá? É permanecer no inferno para sempre. Só o Senhor Jesus morreu, foi para lá e ressuscitou, para que a gente não precise ir para o inferno. Todos aqueles que vão para o inferno, não há mais salvação. A ressurreição, como nós já estudamos aqui, ela acontece hoje em vida. Agora olha o versículo 25. O apóstolo Pedro citando o Salmo 16, ó. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Gente, olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Pedro declarando o que o rei Davi falou a respeito de Jesus Cristo, que eu li com você no Salmo 16. Ao Senhor, Jesus falando que via o Deus Pai sempre diante dele, aonde o Senhor Jesus colocou nele toda a confiança no Deus Pai, na promessa do Senhor. E ele diz assim, eu não serei abalado, versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Igreja, olha isso. O que o rei Davi profetizou sobre Jesus Cristo, que o apóstolo Pedro estava declarando aqui no discurso dele para essas pessoas. A profecia sobre Cristo, onde o Senhor Jesus colocou em Deus toda a esperança dele, para que ele não fosse abalado, para que ele não perdesse a fé dele em Deus, para que ele não permanecesse no inferno para sempre. O Senhor Jesus ressuscitou. Todos aqueles que morrem hoje, sem estar escrito com o nome no livro da vida, eles vão para o inferno eterno, e dali eles nunca mais sairão. Mas o nosso foco aqui é falar sobre essa questão de ser abalado. De permanecer abalado, você deve estudar isso. Se você deve estudar, você nunca pode ser abalado. De vez em quando eu prego essa palavra na igreja, eu prego ela completa, né? A esse respeito de ser inabalável. A esse respeito também, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração, e eu vou terminar nela com você aqui, mas a partir do próximo estudo eu vou retornar nessa palavra com você, que eu tenho que ler uma palavra muito importante ainda a esse respeito, de remoção, de fazer novos céus e uma nova terra, de abalar esses céus e essa terra aqui, tá? Eu vou ler uma última palavra hoje com você, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Lá no versículo 58. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas olha o que o Espírito Santo diz na boca de Paulo, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Inabaláveis. Também lá em Efésios 6 você encontra essa palavra. Efésios 6, acho que a partir do versículo 10 em diante, a Bíblia fala, e depois, ó, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, né? Efésios 6, lá no versículo, quer ver? Versículo 13. Efésios 6, verso 13 diz assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Igreja, olha isso. Permanecer inabalável. Você encontra essas palavras em abundância no Antigo e no Novo Testamento. Você encontra, como eu já disse, Davi orando, Senhor, cria em mim um coração puro, em um espírito inabalável. Salmo 125, em várias igrejas, várias e várias outras palavras você encontra essa palavra.
permanecer inabalável. Por quê? Porque como eu li com você lá em Hebreus 12, do versículo 18 em diante, o Senhor vai fazer abalar esse céu e essa terra aqui. Ele vai destruir com tudo. Para quê? Para que o Filho dele traga um reino eterno aqui. Só vai estabelecer o reino de Jesus não em cima da base do reino humano não, tá? Tudo aquilo que o homem confia, sol, lua, chuva, água doce, salgada, riqueza, tudo vai ser destruído, como nós já vimos na grande tribulação. Não se estabelece um reino na base do outro reino, não se faz isso. Então é removida toda a base do reino anterior para que o novo reino venha com a base dele. Né? Isso vigora para tudo na vida. Então a base humana que tem hoje aqui, ela vai ser totalmente destruída. Por isso que eu vou abordar isso aí com você mais para frente, a respeito do estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, ele só vem, ele só desce. Quando Jesus olha para a gente e vê que não existe mais nenhuma base da velha criatura, tá? Nenhuma base. Guarda isso. Só pode vir um reino novo se não tiver nenhuma base do reino antigo. Nenhuma base. Por isso que a pessoa tem que morrer para o mundo, tem que matar a velha criatura, senão o reino eterno não vem dentro da pessoa. Não vem. Nós recebemos um reino inabalável. Então, para o reino de Deus estar dentro da pessoa, não pode ter nada do reino do mundo. Não pode ter nada do reino do mundo que pertence a Satanás, pertence ao diabo. Não pode ter nada. Ah, eu sou assim, Deus me entende. Ah, eu sou pecador, depois eu me entendo com Deus, mas eu tenho muita fé nele. Não. Para a pessoa nascer de novo, para o reino de Deus entrar dentro dela através do batismo do Espírito Santo, tem que remover tudo do reino antigo. Tem que remover toda a base do reino antigo, que é o reino mundano, humano, nessa terra, conduzido por Satanás. É quando a pessoa remove todo esse reino antigo, remove tudo. É aonde vem o reino de Deus dentro dela, quando não há mais base humana e da velha criatura. Não há mais base da velha criatura, aí a pessoa ela é criada segundo Deus, uma nova criatura que se refaz para o conhecimento de Deus, como está escrito. Por isso que a gente tem que se despojar da velha criatura, tem que se despojar. Isso é uma lei. O prefeito assume, todo mundo que assume, tira a base do reino antigo, do prefeito antigo, do presidente antigo, para colocar a base nova dele. A gente tem que ter esse entendimento. Ainda a esse respeito, eu vou ler com você no nosso próximo estudo, uma palavra que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Você pode ler, tá? Leia 2 Pedro, capítulo 3. Aí você vai ver a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, e o seu significado. Aí você vai entender por que vai acontecer a grande tribulação, que é Deus removendo tudo, gente. Então essa é uma lei, gente. O Senhor Deus prometeu na boca de Ageu que ele vai fazer abalar os céus, a terra, todas as nações, o mar e tudo que o ser humano acredita. Ele vai abalar, porque tudo que é abalado é removido. Tudo que se abala é destruído. Por isso que os homens que serviam a Deus no Antigo Testamento e no Novo, eles sabiam disso. Por isso que você encontra na Bíblia um monte de referência. Pessoas orando a Deus, Senhor, me dá um espírito inabalável. Cria em mim um espírito inabalável. Os que confiam no Senhor é como o monte Sião, Salmo 125. Não se abala, mas permanece para sempre. Por isso que eu acabei de ler com você, Paulo falando, né, 1 Coríntios 15. Irmãos, sede firmes e inabaláveis. Aqui, né, em Efésios 6:13. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Só que tem várias e várias referências a esse respeito. Ah, mas eu sou fraco, eu sou carne, eu sou pequeno. Por isso que a gente tem que nascer do Espírito. Por isso que a pessoa tem que nascer de novo, ela tem que ter a mente de Cristo. Por isso que a pessoa tem que se revestir da armadura de Deus para ela ser inabalável. Tudo que se abala é destruído. Tudo que se abala é destruído. Tudo que se abala é lançado fora. Para que as coisas, como eu li com você lá em Hebreus, né, 12, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Quantas pessoas já andaram com Deus, só que por algum motivo a pessoa se abalou e ela foi removida, ela foi destruída. Para quê? Para que aquelas que não são abaladas permaneçam. Permanecer é permanecer com Deus eternamente. Mas só vai permanecer com Deus eternamente quem não se abala. Aqueles que se abalam porque viram escândalos,
porque voltaram para a imundície do pecado, porque ficaram revoltados, porque o pastor falou alguma coisa que não agradou, porque viu pecado na igreja, porque viu coisa errada, viu um monte de coisa, eu não acredito mais em Deus, eu vou desandar, a pessoa se afasta de Deus. Todos esses se abalam e todos esses serão destruídos eternamente, para que aqueles que não se abalam permaneçam. Essa é uma lei de Deus, igreja, tá? Pesquisa, você tem internet, compra uma chave bíblica, mas pesquisa pela internet, abalado, abalar, Bíblia, inabaláveis, aí coloca na frente Bíblia, aí você vai ver um monte de versículo que vai aparecer para você. Você vai ver as orações dos homens no Antigo Testamento, pedindo para Deus um coração puro, pedindo para Deus um espírito forte, um espírito inabalável. Aí você vai entender por que Deus falou tanto no Antigo Testamento para os homens, fortalecer as mãos, fortalecer os joelhos trópegos. Você vai encontrar muito isso na Bíblia. Por que fortalecer a mão, fortalecer os joelhos trópegos? Ou seja, não fiquem abalados, não esmoreçam. Aí é que você vai entender as orações acho que Josafá, se eu não me engano, né, que veio contra o rei Senaqueribe veio contra ele. Aí você vai entender várias orações na Bíblia, aonde homens falaram, Senhor, os inimigos vieram, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Aí você vai entender por que eles falaram isso. Falou, Senhor, a gente ficou cercado tudo quanto é lado, mas os nossos olhos estão no Senhor. Quer dizer, a gente não está abalado não, Senhor. Aí você vai entender por que Deus salvou Davi, por que Deus salvou tanta gente no Antigo Testamento, por que Deus destruiu tantos e tantos povos que vinham contra Israel, porque o povo de Israel não se abalava. Aí depois de um tempo que Israel começou a se abalar, eles começaram tudo a ser destruído. Aí você vai ter essa compreensão. Por que esses homens eles eram tão fortes? Porque eles entenderam isso. Não importa o que eu sinto, eu nunca mais vou me deixar abalar. Então só isso daqui, gente, dá para fazer uns 2 estudos com vocês aqui, a respeito de abalar e de ficar inabalável, tá? No próximo estudo ainda eu vou ler uma palavra com você a esse respeito. Tudo isso por causa daquele versículo de Apocalipse 21, onde o apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra, porque esse céu e essa terra que hoje existem, eles vão passar. O Senhor vai abalar tudo isso daqui, abalar com tudo, para poder remover, para fazer novos céus e nova terra. Por isso que Deus vai abalar os céus, e Ele vai abalar a terra, como nós já vimos aqui no estudo, tá bom? Guarda isso no seu coração. Busque essas palavras na Bíblia, creia nelas de todo o seu coração. Não deixa nada te abalar. Busque pela humilhação, pela oração profunda. Se fortaleça em Deus. Através da oração, através da súplica, através do alimento da palavra. E tenha espírito. Tenha o espírito que nos foi dado, não foi espírito de temor, de medo, nem de escravidão. Porque todo aquele que tem medo vira escravo, escravo da morte, escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo de circunstância, escravo de sentimento, porque teme, porque tem medo, porque se abala, tá? A mesma coisa o apóstolo Pedro, desceu das águas, estava andando, olhando para Jesus, estava firme. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, aí está escrito bem assim, reparando na força do vento e das ondas, teve medo, e quando ele teve medo, ele afundou. Aí Jesus Cristo foi lá, salvou ele, só que ainda deu uma bronca. Falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí colocou ele em cima da água e os dois voltaram para o barco. Está na tua Bíblia isso. O apóstolo Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, estava andando sobre as águas. Reparou na força do vento e das ondas, teve medo e começou a afundar. Então você tem que entender isso, gente. É ali ele se abalou e quando ele se abalou, ele afundou. Então a nossa fé é assim. A gente não pode se abalar. A gente vai ver muita coisa feia nessa vida, coisas erradas dentro da igreja, em tudo quanto é situação. Mas eu não posso me abalar. Eu não posso me afastar de Deus porque alguém faz coisa errada. Porque alguém que era para dar exemplo está fazendo besteira, isso não me importa. Eu não posso me abalar, porque se eu me abalar, eu vou ser destruído eternamente. Isso é uma lei de Deus, tá? Guarda isso no seu coração, tá, gente? Vamos falar com Deus agora em nome de Jesus. Pai maravilhoso e Pai amado. Espírito Santo, que eu te peço, meu Pai, nessa noite, ensina, meu Pai. Ensina cada um, meu Deus, ensina. Senhor, coloca no coração desse povo, Pai, o desejo de te conhecer. O desejo, Pai, abre os olhos de cada um, meu Pai, dá revelação da Tua palavra, dá entendimento da Tua palavra. Meu Deus, quebra com toda a ação dos demônios, Pai, que cega, que sela o entendimento das pessoas, Pai. Para que cada um te compreenda poderosamente.
Senhor, cria em nós, meu Pai, um coração puro e um espírito forte e inabalável, Senhor. Nos reveste do teu poder e que nós venhamos tomar essa posição de sermos inabaláveis, sabendo que é do Senhor que vem a nossa força, em nome de Jesus. Amém, gente, tá? Creia nisso de todo o seu coração, tá? Amanhã se levanta, amanhã é domingo, se levanta, vai para uma igreja, seja ela qual for, né? Se você já é membro de uma, se você não é, vai para a igreja, se levanta, bota a sua vida para andar. Para de ficar chorando, porque sofreu, porque para de ficar abalado. Fica abalado aí para você ver onde você vai parar, tá? Então fale com Deus, Senhor, me dá um espírito inabalável. Espírito é isso daqui, ó, mente. Espírito inabalável só é quando você está fundamentado nisso daqui, que é a palavra de Deus, tá? Então a crença nessa palavra aqui te torna uma pessoa inabalável, tá? No próximo estudo a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá? Que ainda tem uma palavra, vou falar de novo, 2 Pedro capítulo 3, leia. A Bíblia fala sobre a vinda do Senhor e seu significado. Leia que eu vou ler ela com você no próximo estudo. Fala sobre a destruição dessa terra aqui. Sobre a destruição e Pedro, o apóstolo Pedro termina falando, e nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Porque esse céu é essa terra que vai ser abalado. Então, gente, não fica apegado nessa vida aqui não, tá? A nossa esperança tem que estar na vida eterna, tá, gente? Guarda isso no seu coração, tá? Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe a dona Naildes, né? Dona Cristina, seu Júlio, um abraço, seu Júlio. Fica com Deus, toda a família também. Jeane, Deus abençoa, né? Fran Silvestre também, né? Deus abençoe, acho que lá do Munhoz, né? Deus abençoa também a Dona Glória e toda a família também, em nome de Jesus, tá? Fiquem com Deus, boa noite. E amanhã que seja um domingo abençoado para todos nós, na casa de Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz.